Pessoal, muito tem se discutido a respeito da segurança pública no Brasil. Tomando por base, principalmente o Rio de Janeiro, há uma certa tendência da população em ficar contra a polícia. Eu não ganho nada para defender a polícia, nem quero ganhar, mas acho que algumas coisas têm que, mas penso que algumas coisas têm que ser devidamente colocadas em seus lugares, porque senão nós vamos acabar caindo naquilo que alguns movimentos ditos sociais ou segmentais desejam, que é a desmoralização da polícia, principalmente da polícia militar e das Forças Armadas. Sobretudo a partir do momento que se constatou na cidade do Rio de Janeiro que as milícias, as famosas milícias, estão tomando conta de bairros e, na verdade, são verdadeiros bandidos. Né? A palavra milícia é uma palavra que já significou no passado polícia. Já significou no passado quando os cidadãos se reuniam para ajudar o Estado a combater o crime, porque não existia uma polícia regular, não existia, mas isso lá pelos idos do século XVII, XVIII, e começo do século XIX, principalmente, e começo do século XX. Mas uma coisa que as pessoas se esquecem é que aqui no Brasil se tem uma tendência muito grande de querer se glamorizar bandido. É exatamente isso. Não é de hoje, e não estou falando aqui dos programas policiais, dos programas que fazem reportagens sensacionalistas em algumas emissoras de televisão. Estou falando da imprensa em geral. Estou falando da mídia em geral. Para não ir muito longe, eu começo lembrando da saga do assassino sanguinário Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que era um homem que todos sabem hoje pela história, que trabalhava para os grandes fazendeiros da região Nordeste e expulsou muita gente de suas terras. Mas pegou fama de justiceiro porque matava a polícia, a quem ele chamava dos macacos. E é cantado até hoje em prosa e em verso. E muita gente acha que ele era um herói, que ele era um vingador, assim como era o Jesse James dos filmes americanos lá, que foi um bandido também e se popularizou em filmes de Hollywood. No caso do Lampião, a série produzida pela TV Globo, muito bem interpretada, muito bem produzida, deu essa conotação de que o Lampião era um bandido, um justiceiro, não um bandido. Então vocês vejam bem que ficar enaltecendo, ficar dando ares de Robin Hood para a bandidagem, acabou nas milícias, que se oferecem nas comunidades tomadas pelo tráfico para dar segurança, só que quando entram lá e tomam conta, são piores que os traficantes. Mas não vou ficar só no Lampião. Teve um médico, Osmani Ramos, que era um cirurgião plástico famoso na década de 70 e 80, assistente do grande cirurgião plástico, professor Ivo Pitangui, nada tem a ver com as histórias do Osmani Ramos, que se notabilizou por ser um cirurgião plástico competente e por ter namorado uma repórter muito famosa na época no Rio, chamada Marisa Raja Gabaglia. Pois bem, esse cirurgião, não se sabe ao certo porque nem ele sabe dizer, de repente começou a traficar drogas, ao ponto de ser preso com 53 quilos de cocaína e acabou coincidentemente pegando uma pena de 53 anos por vários crimes, depois mais uma pena de 30 por um sequestro, frequentou vários presídios, fugiu da maioria dos presídios, foi bater na Finlândia com a documentação do irmão dele
Lá da Finlândia tentou se manter lá, até que voltou para São Paulo e cumpriu enfim, a parte da pena que ele tinha que cumprir. E hoje, ao que me consta, é um médico em algum lugar do Brasil. Ele voltou a exercer medicina. Vou me dar o direito de não dizer onde, por uma questão de que ele já pagou a pena dele. Mas foi muito glamorizado, saíram em todos os principais jornais escritos, falados e televisados na época, e era tido como um bandido playboy. Né? Depois nós tivemos o Lúcio Flávio Vilar Lires, que esse era um bandido, assaltante de bancos, assassino, mas que virou até filme, a saga dele, a história dele. Passageiro da Agonia, um filme estrelado pelo grande Reginaldo Farias. Esse cidadão foi um cidadão perverso, matou muita gente, assaltava bancos, cometia sequestros e uma série de crimes, e acabou morto numa cela com 19 facadas no peito por um colega de cela, um amiguinho de cela. Também era, por ser um homem de boa aparência, tinha os olhos claros, era alto, cabelos claros, ele permeava o imaginário da população e até surpreendentemente da população feminina, como um cidadão, como um justiceiro, como um bandido que, na verdade, estava certo em matar policiais. Logo em seguida veio o Leonardo Pareja. Vejam bem, eu estou falando das décadas de 60, 70, 80 do século passado, dos anos do século passado. O Leonardo Pareja ficou famoso porque sequestrou a sobrinha do então senador Antônio Carlos Magalhães e ficou com ela 15 dias num hotel lá e depois fugiu, soltou ela e ficou durante um mês sendo caçado pela polícia, e durante todos esses 30 dias que ele ficou sendo caçado pela polícia, na cidade onde ele passava ele dava entrevistas, dava autógrafos, recebia ajuda da população. Era glamorizado também, até que numa rebelião, num presídio. E, aliás, ele tem um detalhe muito importante, ele é de Aparecida de Goiânia também, onde é a terra do João de Deus lá, daquele médium lá. Tivemos o Roger Abdel Nasser, esse médico cirurgião plástico, cirurgião ginecologista, né, médico ginecologista, obstetra, que cuidava da fecundação, da fecundação artificial de mulheres, que também, apesar de ter sido praticamente desmascarado na televisão, também é glamorizado, inclusive, há quem diga, e já li em alguns sites, que estão elaborando um livro ou um filme da vida dele. Depois disso, nós tivemos, no Rio de Janeiro principalmente, a glamorização dos bicheiros. Vejam bem, eu não vou bancar o hipócrita aqui, e não sou responsável por isso, dizer que o jogo do bicho não existe e não existiu e não tinha até, e não faz parte até do folclore brasileiro. Eu acredito sinceramente que faz parte. Mas é um jogo de azar tão, ou pior, na minha opinião, não é tão de azar assim como é jogar na Mega Sena, como é ganhar na Loteria Federal. Certo? E outros jogos oficiais patrocinados e administrados pela Caixa Econômica Federal. Pois bem, os bicheiros no Rio de Janeiro entraram para o High Society, eram novos ricos, e se destacava naquela época o Castor de Andrade, por ser presidente do Salgueiro, daquela escola de samba, e do time do Bangu, e a Rede Globo Televisão, os diretores da Globo, desfilavam na escola de samba que ele presidia, que ele era o presidente de honra, que ele patrocinava, enfim, a nora dele era considerada um destaque na escola, a Bete Andrade. E essa glamorização dos bicheiros
Acabou com o quê? Acabou que o jogo do bicho entrasse, e todos sabem disso, principalmente com a morte dos bicheiros folclóricos e antigos, e a assunção dos substitutos, acabou entrando já com os antigos bicheiros e depois com esses substitutos, no verdadeiro crime organizado, financiando armas, financiando drogas, enfim, está lá uma confusão. E tudo isso resultou o quê? Nas milícias. As milícias têm um patrocinador. Eu não sei quem é, a polícia sabe, todo mundo sabe. O episódio envolvendo a morte da vereadora Marielle, lá no Rio de Janeiro, é um episódio cheio de nebulosidades, porque eu não sei qual é a importância dela, a não ser como ser humano, que todos somos iguais e importantes, a não ser como uma mãe, a não ser como uma esposa, a não ser como filha e como vereadora para os seus eleitores, a importância maior que ela tem para o Brasil, para o país, para que toda hora estejam tentando glamorizar uma mulher que defendia pontos de vista extremamente discutíveis, extremamente radicais, ao ponto de achar que alguns tipos de criminosos são doentes e não devem ser presos. Enfim, ela defendia pontos de difícil aceitação que acabam nos deixando até perplexos. Foi casada com o PQD lá, Marcinho PQD, Paulinho PQD, nem sei o nome do sujeito lá, com quem ela teve filhos, e ele era o chefe do tráfico e foi morto, não sei se pelos seus concorrentes ou se pela polícia. E a polícia do Rio de Janeiro, falo do Rio de Janeiro porque é a porta de entrada do Brasil, porque é a cidade maravilhosa, porque não deveria jamais ter sido permitido que ela fosse, com a transferência da capital federal para Brasília, fosse abandonada do jeito que foi e ocorresse o que está ocorrendo agora. Né? Ainda ontem ou anteontem morreu uma menininha atingida por uma bala, uma menina de 8 anos de idade que estava em casa assistindo televisão. Então, isso tudo é produto dos tiroteios entre as quadrilhas, entre milicianos e traficantes, milicianos e polícia, polícia e traficantes, e aí vai. Só que nós temos que entender uma coisa. O Brasil ainda não pode prescindir da polícia. O Brasil ainda não pode abrir mão da polícia. Ao contrário, o Brasil tem que produzir, os estados precisam fazer uma profilaxia, uma limpeza geral nas corporações, sejam elas militares ou civis, de polícia, e até os municípios, né? Porque hoje as guardas municipais são a realidade em quase todos os grandes municípios do país e prestam uma ajuda importante para a Polícia Militar no patrulhamento das ruas. Então, ficar contra a polícia, você vai chamar quem? Rapidamente eu vou lembrar um episódio, acredito eu que foi final dos anos 70, da década de 1970, começo da década de 1980, acredito que foi por essa época, que aqui em Lages ainda não tínhamos o 6º Batalhão de Polícia Militar. E houve um jogo de futebol decisivo entre o Internacional de Lages, não esse Internacional aí, o Esporte Clube Internacional, tradicional, que foi campeão em 1965, mas foi entre o Internacional e o Figueirense. E o jogo era importante porque eu não lembro agora se decidia o campeonato ou se ia decidir quem ia para a final do campeonato. Mas acontece que lotou o estádio, 5, 6 mil pessoas, que é o que cabia naquela época, e quem tem mais de 50 anos sabe que nossa cidade, a maioria das cidades sempre foram prejudicadas no futebol catarinense em detrimento dos times, chamados grandes times da capital do estado. E não deu outro. Veio aqui para Lages e aconteceram fatos inaceitáveis e o Internacional acabou perdendo o jogo com a ajuda do juiz. Infelizmente não tinha o VAR naquela época. O que acontece? Houve uma convulsão social, uma ebulição na hora,
e todo mundo começou a querer pegar o juiz, querer pegar os jogadores do Figueirense, e pedra daqui, pedra dali, e joga coisa para lá. E como nós ainda tínhamos uma companhia que era comandada pelo coronel Silvestre Olegário dos Anjos, que na época era capitão, e por coincidência era juiz de futebol também, o coronel Silvestre teve que pedir ajuda até para o exército e para os bombeiros para dissolver a multidão que havia se aglomerado nas portas do vestiário lá da saída do ônibus do Figueirense, que acabou sendo apedrejado, enfim. Foi uma confusão total, os bombeiros tiveram que jogar água e houve um disparo de metralhadora para o alto lá para espantar o pessoal, para conseguir chegar em paz. Aí houve toda aquela revolta, porque muitos membros da dita elite lagiana gostavam de ir no estádio e acompanhar o futebol. E aí foram até o governador reclamar do capitão, que o capitão exagerou, que isso e aquilo. E eu me lembro que ele deu uma entrevista para o grande e saudoso Camargo Filho, o repórter esportivo mais ouvido da época, e ele disse uma coisa que vale até hoje para mim. A polícia não pode perder para os marginais. A polícia não pode ser vencida. Quem é que nós vamos chamar? Dizem que as pessoas não acreditam em Deus e odeiam a polícia. Mas quando ficam doentes, clamam por Deus, e quando aparece um bandido, chamam a polícia. E essa é a verdade. Quem é que nós vamos chamar? Quem é que vai nos proteger? Quem é que vai ser treinado para nos proteger? O que nós temos que exigir dos governos, sejam eles de qual esfera for, estadual, municipal, federal, e do Distrito Federal, que façam uma limpeza na polícia, ao estilo que o Rudolph Giuliani fez em Nova York, quando foi prefeito, tire os maus policiais e pague bem os bons policiais. Porque ainda precisamos de uma polícia enérgica, presente e bem equipada. Tão bom seria que se não fosse necessário, mas é. E o aumento da criminalidade em todas as regiões do Brasil, inclusive aqui em Lages, prova que há necessidade de um maior patrulhamento, há necessidade de outras medidas, não só dessas, mas a polícia está em primeiro lugar. Como disse, eu não ganho para defender a polícia, mas eu não posso entender como que as pessoas não exigem dos comandantes, dos policiais, primeiro lhes dando prestígio, segundo lhes respeitando aqueles policiais que cumprem o seu dever, e em terceiro lugar, exigindo dos seus representantes políticos e de seus administradores que equipem, treinem as polícias para que elas nos deem proteção. Vamos parar com esse negócio de glamorizar bandido. Bandido é bandido, como dizia o Lúcio Flávio Vilar Lírios, esse que eu falei aqui, que foi até motivo de um filme sobre a vida dele, estrelado pelo Reginaldo Farias. Ele dizia uma coisa que é verdade: polícia é polícia, bandido é bandido. Não dá para misturar. Não dá para misturar. É preciso, sim, limpar a polícia. Existem maus policiais? Sim, existem maus policiais. Mas eu aqui citei para vocês, entre os bandidos que foram glamorizados e receberam a cobertura da imprensa fantástica, 2 médicos. O Osmani Ramos e o Abdal Nasir. E todos os outros médicos. O médium João de Deus, por exemplo, está sendo condenado antes de ser julgado, mas foram reportagens em reportagens em reportagens, só que ele era um deus até então. Era um curandeiro, um médium que não soube usar da sua capacidade de medianeiro, né, entre as forças da terra e da espiritualidade, e cometeu os crimes que cometeu. Lá nos Estados Unidos, um grande produtor de cinema também agora já está sendo condenado a várias penas, porque aproveitava da condição de produtor de cinema para cometer crimes, principalmente de abuso sexual. Então é preciso que se tire esta pecha da polícia, que a polícia não presta. A polícia presta, na sua grande maioria presta. Infelizmente, maus policiais, que existem maus profissionais em qualquer setor, estão
denegrindo essas instituições, tanto as polícias judiciárias como as polícias militares e as guardas municipais e a Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas as polícias estão sendo misturadas, consideradas todas farinha do mesmo saco. E não são. O caso do Rio de Janeiro é um caso especial que necessitaria de uma atenção especial, tanto da população quanto das autoridades estaduais, municipais e do governo federal, porque não é possível continuar como está lá. Mas enquanto a bandidagem for glamorizada e a polícia for ridicularizada e hostilizada, nós não vamos ter resultado. Uma polícia limpa, uma polícia honesta e uma polícia bem paga. É disso que nós precisamos, mas uma polícia enérgica. Entre outras atitudes, que não é o caso. Estou falando hoje especificamente das polícias. Um abraço.